eu já coloquei aqui, ó. Eu estava resolvendo essa questão. E vejam, esse tipo de questão, gente, é quando ele dá a altura, ó. Questão que ele dá a altura, ele te dá a altura para tu encontrar o quê? O lado, tá? É sempre isso. Ele te dá a altura, tá certo? Para que você possa estar encontrando o lado do triângulo equilátero. Por quê? Porque com o lado em mãos, você consegue calcular a área, tá? Então, veja, você sabe que a fórmula da altura é essa aqui, né? A altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Só que para essa questão, ele diz que a altura vale quanto? Vale 4. Então, a altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou girar a equação, né? Colocar o termo que tem letra assim, lado esquerdo, que é da forma que a gente conhece. Aí fica que L raiz de 3 sobre 2 é igual a 4. Esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, 2 vezes 4, 8. Aí fica L raiz de 3 igual a 8. Esse raiz de 3 está multiplicando a letra, passa para cá o quê? Dividindo. Então, fica 8 sobre raiz de 3, tá? Aí tem que racionalizar, lembra? Vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar em cima 8 raiz de 3 e embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Aí perceba que não tem como simplificar o 8 por 3. Então, isso aqui é o nosso lado, certo? Esse aqui é o lado do triângulo que a gente quer calcular a área, tá? Deixa eu só... Pronto. Esse aqui é o lado do triângulo. Aí veja, com o lado em mãos, você consegue calcular a área, né? Porque a área não é assim. A área do triângulo é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Aí eu percebi que muita gente estava encontrando o lado, aí colocava só o número como lado. Aí não colocava esse raiz de 3 aqui, ó. Gente, o lado é tudo isso aqui, ó. O lado é tudo isso. Tudo isso que vai entrar na fórmula ali, tá? Então vai ficar assim, ó. A área do triângulo, ó, esse L aqui, ó, esse L é todo esse termo aqui que você encontrou. Então vai entrar na fórmula assim, tudo isso aí, ó. 8 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é o lado. Tudo isso elevado a quem? Ao quadrado. Que é o que está aqui, né? L ao quadrado. Aí vezes esse raiz de 3 que está fora. E tudo isso dividido por quem? Por 4. É um passo a passo, gente. Não adianta se apressar, não. Tá certo? Aí eu vou fazer, ó. Ó, 8 elevado a 2 dá 64. Vezes. Esse raiz de 3 elevado a 2 é o próprio 3. Né? Já expliquei isso várias vezes em aula. Quando você tem uma raiz elevada a uma potência. Aí falta esse 3 aqui de baixo. Ó. 3 elevado a 2 dá quanto? Dá 9, né? Aí aqui sobrou raiz de 3. E tudo isso dividido por quem? Por 4. Aí vamos simplificar aqui, ó. Vamos simplificar. Ó, aqui por 3 dá 1. E aqui por 3 dá quanto? Dá 3. Beleza? Aí continuando. Sobrou o que em cima? Aqui em cima sobrou quem? Sobrou. Deixa eu fazer aqui. Sobrou 64 vezes raiz de 3 sobre quem? Sobre esse 3 aqui, né? Sobre 3. E tudo isso dividido por quem? Por 4. Aí agora, gente, virou uma divisão de fração, né? Aqui embaixo não aparece, mas tem um 1 aqui, ó. Aí você tem que dividir essa fração por essa. Como é que divide fração? Você repete a primeira fração, que é essa aqui, e multiplica pelo inverso da segunda, ó, a segunda invertida. Ó. Era 4 sobre 1, ficou 1 sobre 4. Isso aqui é produto de divisão de fração, né? Isso aí já foi explicado em aula, tá? Aí agora eu vou simplificar, ó. Vou simplificar esse 64 com esse 4 aqui, ó. Dá para fazer isso. Aqui dividido por 4 dá 16. Aqui dividido por 4 dá 1. Então em cima ficou assim, ó. Ficou 16 raiz de 3, né? Porque 16 raiz de 3 vezes 1 vai dar ele mesmo. E embaixo ficou quem? 3 vezes 1, 3.
Pronto, pessoal. Isso aqui é a área desse triângulo. Não dá para dividir 16 por 3, porque dá quebrado. Então é isso que você vai fazer. Ele vai dar altura. Com a altura você encontra o lado, pega esse lado e joga na fórmula da área, tá? Vamos fazer a próxima. Mais uma, na verdade, aqui, ó. Ó, parecidíssimo, né? A diferença é que agora é 8, tá? Então, uma questão muito parecida, ó. A altura aqui é 8, então você sabe que a altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Aí com essa altura aqui, ó, eu vou encontrar quem? O lado. Então vai ficar assim, ó, a altura, né, que é 8, lado raiz de 3 sobre 2, girando a equação. Fica lado raiz de 3 sobre 2 igual a 8, beleza? Esse 2 passa para cá multiplicando. Aí fica lado raiz de 3. 2 vezes 8 dá 16, né? Dá 16. Então, perceba que vai dar coisas muito parecidas com a outra, né? A diferença é que a outra era 4 e aqui é 8. De novo, ó, o raiz de 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Vai ficar 16 sobre raiz de 3. Temos que racionalizar, né? Multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Aí fica 16 raiz de 3 sobre 3. Aí perceba, né? Como 16 não dá para dividir por 3, então tudo isso aqui é o lado. Então é tudo isso aqui que eu vou colocar na fórmula da área. Não é só o 16 e não é só o 3. É tudo isso aqui que é o lado, tá? Então fica assim, ó, o lado não, né? A área é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, onde tem esse L aí, eu vou colocar todo esse valor que eu encontrei. Eu percebi que tem pessoas que colocavam só o 16, ó. Não é só o 16. É tudo isso aqui que é o lado. Então vai ficar assim, ó. A área vai ser o lado, que é tudo isso aqui, ó. 16 raiz de 3 sobre 3. É isso aqui, né? Que é o lado ao quadrado. Vezes esse raiz de 3 que está fora. E tudo isso dividido por quem? Por 4, tá? Aí fica... vamos fazer agora a potência, né? Termo por termo aqui dentro elevado a 2. Então a área vai ficar, ó, 16 elevado a 2, isso dá 256, vezes raiz de 3 elevado a 2, dá 3, sobre 3 elevado a 2, dá 9. Isso aqui está multiplicado por quem? Por raiz de 3, e tudo isso está dividido por quem? Por 4. Aí vamos fazer as simplificações, né? Que dá para fazer, ó. Aqui por 3 dá 3, aqui por 3 dá 1. Beleza? Aí vamos continuar aqui, ó. Ficou na verdade, né? Ficou 256 raiz de 3 em cima. Sobre quem? Sobre esse 3 aqui. E tudo isso dividido por quem? Por 4. Aí de novo, né? Não aparece, mas aqui embaixo do 4 tem quanto? Tem uma unidade. Aí de novo, né? Divisão de fração. Você vai repetir a primeira fração, né? E multiplicar pelo inverso da segunda. Aí agora é só, de novo, simplificar. Vai ter que simplificar esse 256 por 4, né? Ó, aqui por 4 dá 64 e aqui por 4 dá 1. Então sobrou que a área desse triângulo, em cima sobrou quem? 64 raiz de 3, 64 raiz de 3, e embaixo sobrou quem? 3 centímetro quadrado. Essa é a área, beleza? Vamos fazer mais uma. Aqui, ó. Agora, ele está dando que a altura mede 30. Então, eu sei que a altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Só que a altura mede 30. Então, fica 30 é o lado raiz de 3 sobre 2. Girando essa equação, fica que L raiz de 3 sobre 2 é igual a 30. O 2 passa para lá multiplicando, né? Então, fica L raiz de 3
igual a 60. Então, L vai ser 60 dividido por raiz de 3. Racionaliza, né? Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Aí tá dando 60 raiz de 3 e embaixo dá 3. Aí, diferente dos outros, aqui dá para dividir, né? 60 dá para dividir para 3, né? 60 dividido para 3 dá 20. Então, 20 o quê? Raiz de 3. Isso aqui é o lado. Então, isso aqui que você encontrou, ó, é o lado do triângulo, tá? Aí, com essa informação, eu consigo calcular a área, né? Porque a área só depende do lado, ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aonde tem L, vou colocar esse valor que eu encontrei. Então, a área vai ser 20 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3, né, que está fora, sobre 4. Então, a área vai ser, ó, 20 ao quadrado dá 400 vezes raiz de 3 ao quadrado dá 3 vezes essa raiz de 3 que está fora. Tudo isso dividido por 4. Então, vamos lá. Eu vou simplificar quem aqui? Ó? Vou simplificar esse 400 com esse 4. Beleza? Deixa eu mudar aqui de cor. Ó, aqui por 4, gente, dá 100. Aqui dividido por 4 dá quanto? Dá 1. Então, sobrou quem? Sobrou 100, que multiplica 3, que multiplica a raiz de 3. Então, isso vai dar 300 raiz de 3 centímetro o quê? Quadrado. Percebeu? Então, essa foi mais simples, né? Porque o lado não apresentou frações. Mas é praticamente isso que tem que fazer, tá? Vamos fazer a última. Pronto, aqui a última. Que é o seguinte. Ó, a altura é 18. Então, a altura a gente sabe que é o lado. Raiz de 3 sobre 2. A altura é 18, né? 18 é igual... Ficou escura a tela, não foi? Mas voltou. Vamos lá. 18 é o lado. Raiz de 3 sobre 2. Girando essa equação fica... Peraí que eu misturei tudo. Girando a equação fica L raiz de 3 sobre 2, que é igual a 18, né? O 2 passa para cá multiplicando. Então, lado vezes raiz de 3 é igual a 36, porque 2 vezes 18 é 36. Então, o lado vai ser 36 dividido por raiz de 3. Racionalizo aqui, né? Aí aqui vai dar 36 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Aí de novo, né? Ficou bom porque dá para dividir, ó. 36 por 3 dá 12. Então fica 12 raiz de 3. Aí é só jogar agora na área, né? A área desse triângulo, eu sei que é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a área desse triângulo vai ser 12 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Então a área desse triângulo vai ser 12 elevado a 2 dá 144. Beleza? Aí agora eu vou elevar quem? Vou elevar a raiz, né? Raiz de 3 elevado a 2 é 3. Vezes essa raiz de 3 que está fora. E tudo isso sobre quem? Sobre 4. Aí vamos simplificar, né? Eu vou simplificar aqui, ó. Esse 144 com esse 4. Certo? 144 dividido por 4 dá 36. E 4 dividido por 4 dá 1. Você poderia estar simplificando devagarzinho, né? Aqui por 2, aqui por 2. Aí depois fazer por 2 de novo e ia chegar na mesma resposta, tá? A diferença é que ia demorar só um pouco a mais. Aí sobrou quem? Sobrou 36 vezes 3, que dá 108. Raiz de 3. Raiz de 3, né? Aqui embaixo, como é 1, não repete. Então, centímetro quadrado. Então, gente, é isso aí, tá? Um vídeo rápido, porque já dei teoria na escola, né? Já também gravei 2 videoaulas sobre triângulo equilátero, fazendo várias questões. Isso aí só foi para tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham ainda, né? Daquela listinha que eu fiz. Porque nas próximas aulas a gente precisa aprofundar esse assunto para vocês verem, de fato, como é que isso cai em prova. Beleza? Pronto, pessoal. Até a próxima aula.